para ser cada vez melhor. E dentro dessa escala, ou dentro em que nós podemos nos enquadrar, nós recebemos uma recompensa fabulosa. Qual a recompensa? Já é um acúmulo decantado de grandes debates no campo da teologia, no campo da filosofia, no campo da ciência, no campo das artes, em todos os campos do conhecimento humano, já debatido antes de Jesus e após Jesus. Hoje nós temos um material decantado, nós temos um tesouro imenso, e o Espiritismo é das filosofias humanas a mais libertária das propostas de filosofia humana, é a que mais nos dá liberdade de pensamento. Ela não nos enjunja, ela não cria dogmas, ela não cria cultos externos, ela não nos obriga absolutamente a nada. Ela dá os nortes, ela dá os caminhos, e quem tem que caminhar somos nós, né? Sem nenhum tipo de obrigação. Assim, nós temos a liberdade de fazer, o livre-arbítrio, né? De fazer ou deixar de fazer. E, evidentemente, a doutrina espírita, ela nos permite debruçar sobre todos esses grandes intelectuais, esses grandes pensadores que deram uma contribuição imensa para o grande trabalho na vinda do Senhor, para a melhoria da vida humana, da vida na sociedade. A nossa recompensa, então, é essa, por nós termos liberdade, porque outros religiosos não têm essa liberdade, não. Tem religioso em nome de Jesus que ainda acredita realmente que o homem surgiu de Adão. Assim, não tem liberdade de estudar biologia, não tem liberdade de estudar paleontologia, de estudar antropologia. Não tem liberdade, porque há dogmas que impõem e eles ficam intoleráveis. Nós não, nós estudamos tudo. A gratificação dos espíritos, então, como trabalhadores também da última hora, lutando para nos tornarmos bons espíritas, é exatamente essa: alguém que pega um edifício e não mais pela base. De alguma forma, nós estamos pegando o edifício lá no topo, já lá nos últimos andares, o edifício quase já todo pronto. E um edifício todo pronto já tem um valor muito maior do que um edifício que ainda está na base. Então, nós somos... Isso é um Jaime fala, eu estou apenas reproduzindo o que o Jaime fala, e eu achei interessante. E baseado nisso, evidentemente, por exemplo, um salário de um especialista no campo de acabamento de uma obra é um pouco diferente de quem está na base, de quem está no trabalho mais braçal. Acaba sendo até muito mais gratificante. É o nosso caso, recebendo um material bem mastigado já. Os grandes debates realmente já ocorreram, os grandes, maravilhosos debates, desde a filosofia clássica que surgiu com a apoteose das grandes inspirações dos gregos, na clássica Grécia, como também os grandes filósofos latinos, sem dúvida nenhuma, né? E os grandes outros filósofos surgiram, além dos filósofos do Oriente, que dão uma força muito grande para a nossa liberdade de entender o fenômeno da vida, né? Eu termino aqui com 2 minutos, mas, ao passando, o Erasto também chama-nos de novos apóstolos da fé. Os bons espíritas, como novos apóstolos da fé, o compromisso maior do espírita é levar o espiritismo. O espiritismo não é levar somente o milagre dos fenômenos mediúnicos, não é isso. Espiritismo é você ter capacidade de provar que os espíritos existem, é ter a capacidade de distinguir, saber analisar a natureza desse espírito e, sim, por fim, tentar fazer com que as pessoas entendam a possibilidade da comunicação desses seres que existem, têm a sua natureza e se comunicam com os homens. Isso é básico para entender o espiritismo. O espiritismo é isso. E a base para que nós possamos interpretar filosoficamente tudo isso vem do princípio natural ensinado por Jesus a Nicodemos, que a base de todos os princípios, o oxigênio de todos os conceitos espíritas está na lei da reencarnação. Então, para nós divulgarmos isso, a existência do espírito, a natureza do espírito, a comunicação do espírito e a reencarnação, nós temos que realmente dar muito mais do que às vezes nós somos. Nós temos que avançar muito mais. Tem que ser pelo exemplo, porque o Heráclito fala em ide e pregar. Não é o ide e pregar e botar o evangelho aqui e sair pregando em praça pública. Não é isso. O ide e pregar, o ide e divulgar, pelo exemplo, pela inteligência, pela capacidade de discussão, pela capacidade de, não é de convencimento, mas de alguma forma de auxílio, de criar aditivos importantes para quem já tem as suas crenças, no sentido de pensar diferente em relação à reencarnação, proibida, por exemplo, pela Igreja Católica e as outras igrejas cristãs, que surgiu da própria Igreja Católica após a reforma religiosa. Eles estão bitolados em relação a isso, ou pelo menos não conseguem compreender isso, né? Que isso é básico para que nós possamos entender o nosso compromisso na grande vinha em relação ao trabalho do bem. Porque com o conhecimento da reencarnação, eu abro espaço, horizontes, com a minha própria razão, de saber por que eu estou fazendo isso. Eu não tenho uma fé cega, porque a fé ela tem que estar calcada na inteligência, segundo o Espiritismo nos diz. A fé tem como base a inteligência. Por quê? Não adianta eu dizer, eu vi e eu acreditei. Não adianta eu dizer que acreditei porque vi. Na realidade, eu preciso compreender aquilo que eu vi para acreditar. Isso é a razão.
A fé ela tem que ser racional, a fé ela tem que usar e abusar da própria lógica, senão ela se torna cega, é o que está acontecendo no cristianismo. É uma fé cega em que as pessoas se fanatizam e caminham para rumo nenhum, ou seja, não tem rumo. Eu digo quando não tem rumo, pode ter um rumo aparente aqui tentando comprar por 10% de felicidade, mas quando desencarna isso não se compra, Deus não se vende. Não adianta 10% no mundo espiritual, nós estaremos mergulhados na mais profunda da nossa consciência. E sem conhecimento é uma das piores tragédias que existe. Quando Jesus falou que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, a ignorância nos escraviza ao sofrimento. O tempo foi, eu vou ter que ir também, é claro que poderíamos desenvolver um pouco mais, mas eu tenho que obedecer a regra da casa e espero que eu tenha sido, nessas palavras, um convite para a leitura do capítulo 20, porque nós vamos terminar com o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, uma frase só, eu termino com o Espírito de Verdade, que para nós realmente representaria os que receberam procuração do próprio Cristo, né? Diz, não é o próprio Cristo, não interessa, se é uma pleia de Espíritos superiores ou o próprio Cristo como Espírito de Verdade, ele diz que Deus conhece aqueles cuja fé e crença é pelas aparências. Então nós não temos que viver de aparência, temos que viver de realidade. O Espiritismo nos desperta, espolca a nossa realidade de consciência, ou seja, o Espiritismo é para despertar a nossa consciência. Se não despertar a consciência, nós não caminhamos, né? E não trabalhamos, e não seremos dignos do salário.